Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre aquele livro que logo ali no iniciozinho dele, além de chamar nossa atenção assim de imediato, também dá muito o tom do que vai ser essa narrativa. Antes de tudo, lembrar vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixe o comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal. Já contei aqui nos comentários logo nesse iniciozinho o quanto o início de um livro ele é importante para você na sua experiência. A grande maioria dos livros não tem aquele início tão bombástico assim. O livro vai se desenvolvendo ali no início, geralmente nos primeiros capítulos, dependendo da narrativa, ele já dá ali um choque no leitor, outras vezes ele vai desenvolvendo aos poucos, e nem sempre eu não considero que o início de um livro ser bombástico, os primeiros parágrafos, as primeiras linhas serem impressionantes, eu não acho que isso seja tão necessário realmente. Por isso que eu estou perguntando, pedindo para vocês comentarem aí o quanto esse início de livro às vezes é importante para a experiência de vocês. Mas, por exemplo, o primeiro livro que eu quero trazer aqui como exemplo nesse sentido é um livro, Encarcerados, do John Scalzi, que ele, exatamente, assim, o primeiro capítulo propriamente dito desse livro não é nada muito impressionante, mas o que eu acho que chama atenção aqui em Encarcerados, na verdade, é o capítulo, que não é bem um capítulo, é meio que uma introdução, é meio uma contextualização do que é esse mundo aqui que o John Scalzi está contando. Mas só para lembrar para vocês, nessa história aqui nós temos um grande vírus que ele basicamente matou muitas pessoas na Terra, mas muitas pessoas mesmo. 400 milhões de mortes, na verdade, por conta desse vírus aqui do mundo de Encarcerados do John Scalzi. E algumas pessoas aqui nesse mundo poderiam sofrer mudanças na estrutura cerebral e outras pessoas, uma porcentagem até significativa aqui, acabam ficando encarceradas. E o que seria esse encarcerado? Essa pessoa, ela basicamente ficava praticamente impossibilitada de viver uma vida normal, não fosse, nesse caso, o desenvolvimento de algumas tecnologias que permitissem a essas pessoas transferir a consciência delas para robôs, né? Eu acho que dá para dizer assim que são meio que robôs. Então a história vai se desenvolvendo dessa forma. E o início aqui de Encarcerados é um início que eu gosto muito, porque, como eu falei, não é nem o primeiro capítulo, é apenas uma contextualização que é ali um recorte de jornal, vamos dizer assim, né? Uma matéria de jornal falando sobre o andamento dessa doença e falando sobre a porcentagem de pessoas que morreu e etc. Mas eu acho que é um livro que ele faz muito bem o papel de chamar a nossa atenção para o que está acontecendo nesse mundo. Ainda que seja um início que não dê pista do que vai acontecer nessa história, que essa história aqui é meio que uma ficção científica, com romance policial, então não tem nada a ver, é basicamente, como eu falei, um recorte de jornal, só que é um início que já faz o suficiente para manter o leitor intrigado com aquilo, porque, querendo ou não, quando a gente vê esse tipo de história, esse tipo de narrativa, que começa já contextualizando o que é que está acontecendo, é muito importante. Dança da Morte do Stephen King também tem um início semelhante, mas até onde eu me recordo, que eu pausei a leitura, até onde eu me recordo não tem exatamente um recorte de jornal ali propriamente dito, mas ali logo nos primeiros capítulos você consegue perceber o que é que está acontecendo. Então é um livro que, ainda que demore um pouquinho nesse início dele para prender a atenção do leitor, ele também consegue fazer isso muito bem. Então, quando é um livro que trata de uma temática semelhante, né, dois livros de temáticas semelhantes, e cumpre o papel perfeitamente de trazer o leitor logo para essa realidade, e aí nós vamos entrar nesse mundo de ficção científica e literatura policial que, com certeza, o John Scalzi se garante demais fazendo essa história aqui. O próximo livro é A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que eu acho que tem um início espetacular. Para quem não sabe, A Quinta Estação é um livro narrado em segunda pessoa. O narrador está falando com nós, como leitores, ou com a protagonista, né? Você interpreta do jeito que você preferir, mas é um livro narrado em segunda pessoa, que é algo muito raro. É estranho para nós como os leitores. Em algum momento essa história ela vai se aproximar, se você se deixar, obviamente, existe essa estranheza, mas o início de A Quinta Estação é pelo menos ali o primeiro bloco assim de texto, de história, é um início que não ocorre em segunda pessoa. E é interessante, inclusive eu vou ler esse início aqui, porque é um início que eu já venho falando desse livro aqui há algum tempo aqui no canal. Eu acho que ele conta bem o que é o início dessa história, sem contar exatamente tudo o que aconteceu em algum momento. É um início forte, com certeza, e dá muito o tom do que é essa história. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Primeiro, um fim pessoal. Uma coisa sobre a qual ela vai pensar repetidamente todos os dias que estão por vir, enquanto imagina como seu filho morreu e tenta entender algo tão inerentemente sem sentido. Ela cobrirá o corpinho destruído de Uchi com um lençol, menos a cabeça, porque ele tem medo do escuro, e se sentará ao seu lado entorpecida e não prestará atenção ao mundo que está acabando lá fora.
O mundo já acabou dentro dela e nenhum dos dois fins acontece pela primeira vez. A essa altura, ela já está calejada. O que ela pensa naquele momento e dali em diante é: mas ele estava livre. E é o seu amargurado e fatigado ser que responde a essa quase pergunta toda vez que seu perplexo e horrorizado ser consegue fazê-la. Ele não estava, não de verdade, mas agora vai estar. Na minha opinião, esse é um livro, um início de livro de verdade, é espetacular. Ele entrega o que vai acontecer no iníciozinho da história, porque o que vocês presenciaram aqui nessa leitura vai acontecer logo em seguida, não sei exatamente logo no primeiro capítulo do livro, mas a gente vai presenciar isso, né? A protagonista presenciando a morte do próprio filho, que, gente, não spoiler, tá? Mas você percebe a força da narrativa da N.K. Jemisin aqui logo nesses primeiros parágrafos. Logo em seguida, o livro ele começa a ser narrado logo em segunda pessoa. Mas é um início que eu acho que é muito forte e ele faz o que eu falei lá no iníciozinho do vídeo, de dar muito bem o tom do que vai ser essa narrativa. Ainda que dê essa virada na forma com que o narrador está falando sobre a Esun, quando ele fala dela em terceira pessoa e passa a falar em segunda pessoa. E isso é uma das coisas que me prendeu logo de início aqui em A Quinta Estação. É isso que faz a minha experiência também ser tão forte com esse livro aqui. Hoje é uma das minhas fantasias favoritas, com certeza. É uma fantasia complexa, é uma fantasia um pouquinho difícil, não é uma fantasia muito fácil assim de se aproximar dela, se sentir imerso nessa história, mas quando uma autora faz o que a N.K. Jemisin faz aqui nesses primeiros parágrafos, de dar o tom perfeito do que é essa história, as chances de você se aproximar mais desse livro, dos personagens e dos dramas dos personagens, é muito maior. Os próximos dois livros, e os dois últimos livros que eu vou apresentar para vocês, são duas das minhas leituras mais recentes. Um foi lá no início do ano, o outro é um livro mais recente que eu li, e nesse caso aqui é Fúria Vermelha, do Pierce Brown, esse é o primeiro livro, que foi o último livro que eu concluí a leitura. E, gente, que livro espetacular, né? Eu não vou falar muita coisa sobre o que eu achei dessa experiência aqui, nesse vídeo. Eu decidi que eu vou deixar para falar sobre Fúria Vermelha só quando eu tiver concluída a trilogia completa, e o início de Fúria Vermelha é espetacular. O livro ele tem um prólogo incrível. O prólogo desse livro é incrível e a impressão que fica é que esse prólogo está lá na frente da história. Você não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Você, depois que você termina, obviamente, você sabe quem provavelmente é um dos personagens que estão dentro dessa história. E é um prólogo incrível, mas é um prólogo ali de uma página e meia de verdade. Então é pouquinha coisa desse prólogo. Mas o que me chama a atenção aqui no início de Fúria Vermelha não é o prólogo, é os dois primeiros parágrafos aqui do primeiro capítulo. O primeiro parágrafo ele contextualiza um pouco a gente do que é esse mundo. O Daryl faz parte de uma classe social, no caso os vermelhos, que estão muito abaixo ali na linha dessa sociedade, então eles são praticamente escravos, sem saber que são escravos, e eles estão em Marte para tentar criar uma nova terra, né, terraformar esse mundo para propiciar as pessoas virem de fora e viver em Marte. Nesse iníciozinho ali no primeiro capítulo, você vê como é que o pai do Daryl morreu, de como a família dele reagiu, como ele reagiu à morte do pai. Mas o segundo parágrafo, que são apenas duas linhas, é um negócio que surpreende. E, inclusive foi esse segundo parágrafo que me fez ter vontade de fazer esse vídeo, que fala assim: em Marte não há muita gravidade, então você precisa puxar os pés para quebrar o pescoço. Eles deixam os entes queridos fazerem isso. É que o pai dele é enforcado, mas é como o personagem fala. Não existe muita gravidade, então o personagem, né, a pessoa que for ser enforcada, vai ficar muito tempo lá pendurada se não tiver nenhum esforço a mais para isso. Mas você vê a crueldade desse mundo nessas duas simples linhas. E mais uma vez, isso dá o tom do que é a narrativa de Fúria Vermelha, e eu vou parar de falar sobre isso por aqui, porque, como falei, quero falar mais detalhadamente futuramente aqui no canal. E para encerrar, eu vou falar do primeiro livro que eu comecei e concluí no ano de 2023, e assim, gente, frase simples, primeira fase do livro, sem dar revelação de nada, sem dar o tom de muita coisa, mas que é aquilo. É um exemplo muito bom de livro que consegue iniciar muito bem e já ali, ó, primeira frase fisgou o leitor. E ali você vai seguindo por essa história. E eu tô falando de Máscaras para os Mortos, do M.P. Neves, o primeiro livro da trilogia As Ruínas de Noutora. É uma primeira frase que não fala quase nada, fala pouquíssima coisa na verdade, mas ela só fala assim: era um mau começo, Seve percebeu, porque precisou matar o mesmo homem duas vezes. E logo em seguida você vai entender o restante do contexto dessa primeira frase. Mas, gente, é uma primeira frase muito boa para apresentar essa história aqui.
não fala muita coisa, você vai querer descobrir um pouco mais sobre esse mundo ao longo de toda essa leitura. É uma frase que, mesmo não falando muita coisa, faz sentido quando você vai começar a descobrir o que é que está acontecendo. Por que que o Sev, né, esse personagem, precisou matar esse homem 2 vezes? Aí você vai começando a ser apresentado a tudo isso, tendo essas explicações, e com isso o mundo de Notora vai se abrindo para você. E eu não sei quantos de vocês assistiram o meu vídeo sobre Máscaras para os Mortos, que eu fiz lá no início do ano, mas uma das coisas que eu elogiei muito nesse livro foi o fato de que eu quis conhecer muito o mundo de Notora. Foi um mundo que chamou minha atenção, é um mundo de Dark Fantasy, então já fiquem ligados nisso, mas foi um mundo que chamou muito a minha atenção, mais do que os personagens. Esse é um mundo que se sustenta muito bem. E ainda que essa primeira frase de Máscaras para os Mortos não seja exatamente reveladora em praticamente nada para o que vai ser o restante dessa história, é uma primeira frase que já introduz alguma coisa, um elemento ali dessa narrativa que, ainda que não seja exatamente ainda tão importante, na verdade vai ser um pouquinho mais pra frente, vai ser um pouquinho sim importante, mas ainda que não dê tanto destaque a isso, é um ótimo início, é um excelente início, assim, no sentido de querer fisgar o leitor logo ali pelo início do livro. Todos esses livros aqui fazem isso muito bem, todos eles são ótimos livros no sentido de, olha, ok, vem aqui, me dá a tua mão que eu vou apresentar para você uma ótima história só a partir desse iniciozinho aqui de livro. E assim, ainda que eu não ache exatamente tão fundamental assim que o livro tenha um início bombástico, tem um início que exatamente vá fisgar a gente na primeira linha, é muito importante sim, principalmente nessa época que a gente é tão apressado para algumas coisas, que o autor ele consiga assim fazer o leitor se sentir preso a essa história ali no primeiro, no segundo capítulo. Se demorar demais para acontecer alguma coisa, ou pelo menos para você assim, ok, eu preciso saber o que é que vai acontecer nessa história. Se demorar, o leitor larga. E a gente sabe que hoje em dia tem muito leitor que vai largar de mão de muita leitura porque o livro só começa de verdade, sei lá na metade. A gente tem muitos exemplos de livros nesse sentido. Eu, por exemplo, sou um leitor que eu não costumo fazer isso, abandonar livros. Então, eu consigo aproveitar desse início mais lento, desse início que não entrega tanta informação, que tem um ritmo mais cadenciado para apresentar história, apresentar personagens, apresentar conceitos, mundos, enfim, o que for. Eu consigo suportar isso. Às vezes não, né? Tem livros que às vezes nem assim a gente consegue exatamente superar as barreiras que os livros às vezes, muitas vezes, na verdade, fazem questão de levantar na nossa experiência. E assim, para leitores que não têm tanta paciência assim, 20% de livro e não aconteceu nada, desculpa, gente. Vai para a estante, volta para a estante, vai para a doação, porque continuar a leitura não vou. Mas é muito bom quando a gente pega assim um livro que consegue prender a gente ali, se não no primeiro parágrafo, no primeiro capítulo, como no caso de Encarcerados, num texto ali de contextualização do mundo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembrar vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.